Ora, eu sou o Pedro Marques, dá para ver aqui pela fotografia, né? Os cromos estão bem identificados. Eu sou o Edgar Mendes. Portanto, apesar de aparecer aqui que nós andamos nesta indústria há muito tempo, continuamos com este ar jovem e mais ou menos bem parecidos, pelo menos o Edgar e eu nem tanto. Nós viemos cá para vos falar então, para vos contar uma história do que é que tem sido esta jornada dos storage de vídeo, como é que isto começou. Ainda começou antes do tempo de nós sermos propriamente a nós, que éramos Zone na altura. Mas, pronto, é uma história que já tem algum tempo e aqui alguma relação com alguns filmes. Mas para melhor contar esta história, vamos começar aqui por um filme. Alguns dos presentes devem se lembrar desta brincadeira. Deixa-vos ouvir. Se tiver áudio é melhor. Pedro, o que é que tu fizeste ao carro? Não é um carro, é uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo? Sim, vou à semana passada ver o filme que perdi. Oh, Pedro. Há uma linha que separa essa maquineta de uma máquina do tempo. Agora com a Iris podes gravar automaticamente todos os programas dos últimos 7 dias. E é grátis. Viajar no tempo é possível, mas só na Zone. Iris by Zone Fibra. A tua televisão 7 vezes melhor. Portanto, o senhor, o condutor, chamava-se Pedro, mas não há qualquer relação com nenhum dos apresentadores, ok? Portanto, foi só uma mera coincidência. E isto serve para vos dizer o quê? Isto aconteceu em 2012, ok? Já faz algum tempo. Para vos dar algum contexto do que é que acontecia em 2012. A Netflix anunciou no final do ano de 2012 que ia migrar todos os seus serviços para a cloud. Okay? Em 2015 foi quando a Netflix entrou em Portugal. Portanto, estamos a falar de uma altura em que a nós foi capaz de lançar um serviço inovador, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Uma empresa de referência, que é a Comcast, lançou um serviço equivalente em 2015. Ou seja, 3 anos depois de nós o termos feito. Fizemos-lo, correu bem, quase que morríamos com o sucesso, portanto, porque aquilo cresceu tão depressa e foi tão usado, os clientes gostaram tanto do sistema que nós tínhamos que andar a fazer upgrades quase numa lógica diária. Mas isto para falarmos, então, isto só como introdução daquilo que nós vos queríamos apresentar hoje. Portanto, o que é que nós fizemos e agora mostrar-vos como é que nós entramos neste desafio aqui do Cloud Storage, como é que isto evoluiu, como é que o serviço é usado, porque é que nós tivemos que fazer crescimentos ao longo do tempo e upgrades das plataformas e depois os desafios que temos para continuar a gerir estas plataformas da forma mais eficiente possível. Eu e o Edgar vamos tentar contar esta história e tentar passar aquilo que são as nossas dores no dia-a-dia de gestão destas plataformas e como é que vemos o futuro, ou aquilo que nós queremos alcançar a breve prazo. Portanto, isto começou porque nós tínhamos montado, ou seja, o serviço tradicional dos operadores de cabo era feito com set-top boxes, com as caixinhas que nós temos em casa dos clientes, e estas caixas tinham discos rígidos lá dentro. Portanto, o cliente geria as suas gravações, programava as gravações que queria e elas eram todas guardadas localmente. Qual era o problema disto? É que existem, e ainda hoje é assim, não é? Na altura era assim e hoje também, existem 2 tipos de discos, os que já falharam e os que vão falhar. Portanto, se vocês imaginarem que uma empresa como a nós, que tem mais de 1 milhão de caixas instaladas em casa de clientes, ter 1 milhão de discos, que alguns já variaram e outros vão a variar, começa a ser algo bastante difícil de gerir. Portanto, nós, em 2012, o que pensamos foi, vamos então nós fazer a nossa cloud. As clouds públicas, na altura, não eram o que são hoje. Portanto, tivemos nós que montar a nossa infraestrutura e o nosso objetivo primordial foi como é que eu vou reduzir o custo, como é que eu vou reduzir o capex da organização, retirando estes discos rígidos, todas as caixas, e estamos a falar, hoje em dia, de sei lá, $30 por caixa, o facto de estarmos a meter lá um disco dentro, né? Vezes centenas de milhares de set-top boxes, é como dizia o outro, a fazer a conta. Né? Como é que eu vou reduzir este custo? Reduzir a complexidade operacional, ter que andar a trocar caixas que avariam, de todo o sistema que está dentro daquela caixa que tem que gerir as gravações, centralizar isto e criar uma cloud onde eu vou ter todos os conteúdos que todos os clientes podem usar quando bem lhes apetecer. Portanto, lançamos naquela altura um serviço que tinha 7 dias de gravações, okay? Era um subset de canais, nós só estávamos a disponibilizar na altura 77 canais, e isto evoluiu. Ao longo do tempo passamos para a totalidade, ou praticamente a totalidade dos canais que nós temos na nossa oferta são possíveis de serem gravados. Evoluímos de canais, a maioria dos canais serem em Standard Definition, passaram para HD. Portanto, mais resolução, mais qualidade, mais débito, mais storage. Adicionamos formatos diferentes de entrega, passamos a ter o serviço disponível em dispositivos móveis, em boxes Android, Apple TVs, por aí fora, e criamos um sistema geo-redundante, resiliente, porque este serviço passou logo na altura a ser muito utilizado pelos nossos clientes e tem que ter garantias de serviço e de disponibilidade muito semelhantes àquilo que nós temos no serviço tradicional de televisão, portanto tem que estar sempre disponível para os nossos clientes poderem usar.
Ou seja, o primeiro passo que era reduzir o custo, reduzir a complexidade, com o passar do tempo, fomos adicionando cada vez mais utilização, mais funcionalidades, portanto, mais custo e mais complexidade para gerir. Portanto, não ficámos no mesmo porque tínhamos feito uma redução muito grande de CAPEX. Portanto, esse foi o driver inicial e continuamos a conseguir atingir isso. Depois, como é que nós organizamos isto tudo? Como é que os clientes consomem este serviço? Como eu vos tinha dito, então nós tínhamos os 170 canais a serem gravados e o conteúdo estava sempre disponível nos 7 dias. Estava e está. Hoje em dia ainda continua a ser assim. Portanto, eu posso ver qualquer conteúdo que tenha dado ontem, a semana passada, nos últimos 7 dias, na hora em que eu quiser, no momento em que eu quiser, fazer pausa, andar para trás, andar para a frente, algo que hoje em dia toda a gente usa de uma forma muito corriqueira. Depois dos 7 dias, se eu quiser continuar a ver esse conteúdo, ou se quiser guardá-lo no meu arquivo pessoal que está na cloud, tenho que fazer uma gravação. Os métodos de gravação são simples, ou eu escolho aquele conteúdo em particular, e depois tenho métodos mais avançados que me permitem gravar séries e tornar isto ainda tudo mais difícil para nós de gerir, porque as pessoas gravam muita coisa. O que é que nós chegamos à conclusão depois de tudo isto? Este gráfico aqui tenta representar aquilo que são as visualizações do conteúdo que acontecem no tempo. Ou seja, eu tenho muita gente a ver o conteúdo nos primeiros dias em que aquele conteúdo apareceu. Ou seja, o telejornal de ontem tem muitas visualizações na noite de ontem e hoje, provavelmente, daqui a uma semana já não vai ter grande relevância. O estranho deste gráfico é que, se eu quisesse pô-lo à escala, estas duas linhas tinham que vir aqui para cima e esta linha aqui não se ia ver. Portanto, é só para vos dar uma representação gráfica de que a grande maioria do conteúdo é vista ou no próprio dia em que ele foi transmitido ou no dia a seguir no máximo. Daí para a frente desvanece muito a utilização dos conteúdos que nós temos. Okay? Depois, do ponto de vista das gravações, depois dos 7 dias, aquilo que nós vemos, fruto das funcionalidades que nós demos aos nossos clientes, e a facilidade de gravar o conteúdo e de o ter disponível no seu catálogo, nós verificamos é que mais de metade dos conteúdos que são transmitidos, se imaginarem 70 canais, sei lá, todo o conteúdo no canal da RTP, toda a gente pediu para gravar o conteúdo do canal da RTP, provavelmente sim, há outros canais em que isso não acontece. Mas no geral nós temos 60% dos conteúdos, alguém pediu para o gravar. Okay? Se ele pediu para o gravar, nós temos que o guardar, ok? Porque a pessoa pode querer vê-lo no prazo dos 6 meses, aquilo que nós chamamos o cloud DVR, portanto, nos próximos 180 dias a pessoa pode querer ver aquele conteúdo. Continuando nesta história, então, o que é que nós tínhamos? Tivemos que arquivar tivemos que criar plataformas on-prem, na altura, que ainda hoje usamos, que nos permitissem arquivar o conteúdo do cloud PVR, das gravações dos 6 meses, que é o que constitui o grosso do nosso arquivo, onde nós gastamos efetivamente petabytes de discos para manter esta informação. O catálogo Video On Demand, que são os filmes do momento, aqueles filmes que estão a ser lançados, é um catálogo rotativo, portanto não ocupa muito espaço, mas é conteúdo que vai se movendo ao longo do tempo, está filmes novos a entrar, filmes antigos a sair, e depois aquilo que era o Catch-up TV, que é a parte mais pequena do nosso storage, mas que é aquela que tem mais acessos. Portanto, apesar de ser pequena, é uma janela de 7 dias, uma janela móvel de 7 dias, tem aqui também uma importância que ocupa pouco espaço, mas é aquela que tem muito acesso. Depois de olharmos para estes dados todos, o que é que nós percebemos também? Apesar de nós gravarmos muita coisa, os clientes gravam porque podem, não quer dizer que vejam. E a grande realidade é que mais de 50% dos conteúdos que nós temos guardados nestes storage têm 0 ou 1 visualizações. Mas estão lá porque o cliente pode decidir vê-lo no último dia dos 180 dias. E tem que lá estar e tem que estar disponível assim que o cliente o quer. Ok? Portanto, passando a bola aqui ao Edgar agora. Muito obrigado, Pedro. Ora, portanto, neste contexto e neste perfil que o Pedro traçou aqui da utilização dos conteúdos de vídeo nas nossas plataformas, qual é que é o desafio aqui que se impõe aqui para a equipa e mais aqui numa estratégia de ser de eficiência de custos, porque se aquele plano inicial de mudar os discos das caixas para uma cloud, portanto, para um sítio central, era reduzir CAPEX, era reduzir investimento, sobretudo, nós agora deparamos com uma situação semelhante. Queremos continuar a reduzir os elevados custos de CAPEX que nós temos para estas plataformas, que agora são centrais, que são na cloud, e, portanto, repetindo ali um bocadinho o Pedro, os 170 canais, 24/7 a gravar, é o serviço que nós temos que suportar. Este serviço representa cerca de 5.000 eventos de DPG, portanto 5 programas nos diferentes 170 canais, que depois se traduz em cerca de 25 milhões de ficheiros que são gravados por dia, porque depois isto é tudo segmentado, é tudo partido aos bocados e, portanto, fica naquele número. E para dar suporte a isto,
nós estamos a falar de cerca de 1000 discos, portanto, é investimento que tem que ser feito. É investimento e também tem os seus custos operacionais associados, os discos avariam, têm que ser trocados. E, além disso, como o Pedro referiu, como isto é um serviço que necessita de resiliência, nós temos a georredundância, portanto, são 2 locais, sempre que temos que renovar lata, por assim dizer, temos que renovar em 2 sítios, o que gera ali uns custos a nível do CAPEX, que este gráfico aqui do TCO a 5 anos visa representar, muito elevados no primeiro ano. A gente faz aqui o ciclo de 5 anos, porque é o clássico ciclo das nossas plataformas. Há sempre hardware que temos que renovar, há sempre alguma coisa que temos que evoluir e, portanto, o ano 0 tem um grande custo de investimento, portanto, de renovação dessa lata. Ao longo dos anos seguintes, há ali um custo operacional que está intimamente relacionado com o power consumption, aquilo que é a alocação ou a utilização de espaço em data center e infraestrutura. Portanto, estamos aqui a falar de custos operacionais que talvez vocês consigam perceber para onde é que isto vai levar. E se calhar pegando nas palavras do Carlos Graça hoje de manhã, do Quovadis, para onde é que vamos? Não é bem para a cloud só, ok? Cloud hybrid, como a gente lhe chamou. E porquê é que lhe chamamos Cloud Hybrid? Porque, na realidade, o que nós vemos é que, dada o perfil de utilização que o Marcos falou, relativamente aos conteúdos, quer na sua gravação, quer na sua utilização, e face àquilo que são os custos do on-prem versus nas public clouds, nós conseguimos ser o mais adaptável ou elástico possível se fizermos esta divisão e se usarmos cenários híbridos. Portanto, aquilo que é Cloud Native, todos os chavões do escalável, do serverless, do elastic, é natural que isto é aplicável para ali, mas temos um grande problema que é o high demand. Ou seja, tudo aquilo que estava nos primeiros 2 dias, e se estendermos se calhar até aos primeiros 7 dias, é muita utilização e, como já aqui hoje foi dito, o ingresso custa. E, portanto, se formos lá colocar esses conteúdos na cloud, vamos, de certeza, lixar o nosso TCO há 5 anos, depois ali os vão dar-nos na cabeça. Portanto, o que a gente quer é reduzir este CAPEX e como? Através da cloud. Neste caso, public cloud. E como é que a gente faz esta divisão? Bem, assumindo que on-prem temos estes custos de storage, que temos de trocar a lata a cada 5 anos, e temos um custo um bocadinho mais elevado do que será o cloud storage, porque, vamos supor, para tudo aquilo que é conteúdo que não é visualizado, estamos a gravar na cloud e os custos são bastante suportáveis, podemos fazer esta consideração que é mais elevada on-prem do que na cloud. No caso das visualizações, a gente considera o contrário, que é o tal motivo do egress, porque aquilo que é on-prem, as views, é um bocadinho afundado em todos os recursos que nós gastamos para dar o próprio serviço de televisão live, digamos assim, o serviço mais importante, que é o live, quando comparado ao on-demand. Isto tem importância, às vezes tem que se lhe diga, mas os mesmos recursos que dão live acabam por dar o on-demand. Significa que o nosso ingresso on-prem está diluído nesses investimentos. Se olhássemos para a cloud, esse ingresso iria ser muito elevado se houver muita visualização. Daí o que aquele gráfico aqui em baixo visa representar é que podemos dimensionar as plataformas, ajustando esta linha aqui para ser ótima, e quando eu digo ótima, é que vá de encontro àquilo que a gente espera, digamos assim, reduzir a nível de CAPEX, os custos de colocar conteúdo na cloud e colocar conteúdo on-prem. Mais uma vez, peço desculpa, era ali para trás, mais uma vez, olhando ali para o tema do high demand on-prem e reduzir CAPEX na cloud. O que nos leva a esta, espero a conclusão, que é, se fizermos aquela divisão correta, queremos que o nosso exercício TCO já num cenário híbrido fique abaixo daquela primeira linha quando era o cenário on-prem,
reduzimos este CAPEX inicial, aumentamos um bocadinho o custo operacional ao longo dos anos, mas no final reduzimos todo o investimento que temos que fazer nestas plataformas, reduz-nos bastante complexidade daquilo que é gerir estas coisas, porque, para todos os efeitos, se olharmos para o que é tirar um disco ou pôr um disco, existe sempre, além do custo operacional associado a isso, alguma complexidade. Se estivermos a falar de usar um bucket qualquer na cloud, vamos assumir que aquilo para nós é quase como uma black box e alguém há de trocar um disco lá, mas nós sabemos é que os recursos estão disponíveis para nós para podermos fazer e entregar serviço. Significando que, para já, mais uma vez, hoje de manhã o Carlos Graça também referiu esse assunto, que o híbrido tem aqui um cenário que é aplicável, mas é se calhar empurrar o problema para a frente. Eu não sei se qualquer dia a gente não estará aqui a falar novamente em que isto tem que ir tudo para a cloud ou não, mas para já é isto que, do nosso ponto de vista, nos parece fazer sentido. E se as contas que a gente fez para este gráfico, que aqui está, estiverem bem feitas, parece que é o mais acertado. Só aqui uma nota quanto a estes highlights que temos aqui, que são highlights que visam, digamos assim, melhorar-nos ou melhorar a forma como nós olhamos para este tipo de desafios. E como é que melhoram? Bem, um dos pontos logo é o Long Term Commitment, portanto os upfront payments das clouds. É natural que nos reduzem custos, portanto esse aí é um bocadinho óbvio. Aqui a questão do fixed rate é um bocadinho contrassenso, mas do nosso ponto de vista, para poder fazer esta definição, para nós termos números com que nos podemos regrar aqui para fazer estes exercícios, é-nos mais fácil tentar negociar diretamente com os cloud providers, que a gente consiga um fixed rate e com isso comparar, chamemos alhos com alhos, de forma a fazer este exercício. E, portanto, acreditamos que este é o caminho. Estamos já ativamente a trabalhar neste sentido e queremos que, se calhar, talvez ainda este ano a gente consiga ter alguma coisa para reduzir aqui os nossos orçamentos para os próximos anos. Vamos ver. E acho que é isto. Pedro, eu ia só acrescentar que coisa? Nós trouxemos aqui esta apresentação de um ponto de vista olhando mais para a componente financeira do que propriamente para a componente técnica. Porque a componente técnica nós já passamos por ela. Portanto, nós já tivemos que cloudificar todas estas plataformas e gravar este conteúdo e disponibilizá-lo em high availability para milhões de pedidos por dia, como estava ali no slide anterior. O tema que nós vemos aqui é sobre este desafio de go to cloud ou go for cloud e de como é que isto vai ou não ser interessante para um operador como nós, do ponto de vista dos custos. Esta é a grande dificuldade que nós temos nesta fase. Porque on-prem nós já sabemos como é que isto se faz, na cloud nós também sabemos como é que faz, porque olhamos para a cloud todos os dias, porque temos lá inúmeros projetos. O que nós não sabemos ainda é como é que as clouds nos vão ajudar a fazer isto de uma maneira mais eficiente. Portanto, isto é algo que nós estamos a trabalhar as we speak. Quer dizer, as we speak estamos aqui, não estamos propriamente nisso, mas é um projeto que está em curso e aquilo que nós estamos a fazer com objetivos para este ano, como o Edgar disse bem, é definirmos de uma vez por todas que componentes e como aquela linha que estava no gráfico anterior, qual é o momento ótimo de armazenamento na cloud que nós vamos querer utilizar para que isto tenha realmente uma equação que seja positiva e que esta linha seja favorável para nós e para as clouds, como é óbvio, porque é negócio que nós também queremos colocar lá. E obrigado.